Artista não gostaria de abrir um negócio, né? Não. A gente falou, acho que a gente vai ter que fazer isso, porque meu pai tinha quebrado, o pai dela já tinha falecido. Então ou a gente ia derrubar muito nossa qualidade de vida, né, pra ver como artista, ou a gente ia pras cabeças e ia mudar alguma coisa. E aí a gente olhou essa loja toda bagunçada, a gente falou, dá pra fazer melhor. Dá pra gente fazer como se fosse balinha. A gente pensou mesmo nessas lojas, na época eram lojas de balinhas, porque não tinha nem Nespresso, tipo, por cor, sabe? Quando as balinhas ficam nos tubos por cor. E aí a gente falou, pô, vamos fazer um negócio por cor. E aí a gente começou. Então vamos fazer, mas vamos fazer aonde? A gente vai fazer em São Paulo? Tentamos em São Paulo arrumar ponto, ninguém queria alugar ponto pra gente, dava risada. Como assim vocês vão montar loja Havaianas? Não vai vender, não vai dar certo e tal. A gente foi pra Santos, que era quente. O Paulo falou, qual que é a cidade mais próxima que tem a praia? A gente falou, Santos. Aí a gente foi lá. E aí foi uma super deucidência, eu acho, assim, porque quando a gente chegou lá, nesse shopping, era um shopping que tava meio falindo, assim, na época. Era 2005, tá, gente? Miramar qualquer. Miramar é no bem Gonzaga. Perto da Ana Costa, assim, sabe? Sei. Bem pequenininho, assim. E aí a gente chegou lá, o Glaucio, né? A gente chegou num cara e falou assim, a Dani, o meu nome é Dani, eu vim aqui... Eu vim ver uma loja. E aí ele falou, tô te esperando. Tô te esperando, bem-vinda. Eu falei, não, eu não marquei, não. Ele, não, tô esperando uma... Daniele, ele falou, eu falei, Aí ele, não, tô te esperando, você marcou? Eu falei, não, marquei não. Enfim, ele tinha marcado com uma outra Daniele, ela se atrasou e eu peguei o melhor ponto. Em frente ao McDonald's. Em frente ao McDonald's. Nossa, não se atrasem na vida. Não se atrasem. E aí eu peguei esse ótimo ponto, a gente pegou esse ótimo ponto e montamos essa loja. Caro, né, pra montar, não é? Na época era mais barato, né? A gente começou bem enxuto, a gente começou literalmente 46 mil reais. E aí, com tudo, reforma, estoque, tudo. E a gente fez muita coisa da reforma, né? Enfim, todas aquelas coisas. E daí a gente montou por cor. Então era branquinho, amarelinho, rosinho, vermelhinho. Não existia, cara. Quando a gente abriu a loja tinha fila. E daí logo a gente começou a vender que dobrava muito. A esquina. Nunca ninguém tinha visto loja de Havaianas organizada assim. Tanto é que o outro shopping, que era o Primark, tinha rejeitado a gente. E aí, logo depois, uns 3 meses depois, eles chamaram sem luvas pra gente ir pra lá. Que na época eu tinha pagar. Não sei se hoje em dia tem que pagar luvas. A gente chegou a ter 4, 6 lojas. 4 lojas. A gente 4 lojas. 4 lojas. Por que pararam? Porque daí a gente foi pro YouTube e o YouTube começou a dar certo. E aí a gente vendeu. Pra manter as duas coisas? Nossa, era muita coisa. Pra tocar, porque depois virou. A grande questão é que depois virou franquia. Na nossa época não era franquia. E aí você começa a ter que fazer política com um executivo de carreira. E daí não tinha paciência. Daí você tem que lamber o saco de não sei quem. E daí o outro franqueado lambe mais. E daí eles falam que não cobravam royalties, só que o royalties estava embutido. E dos fornecedores que a gente tinha arranjado, que é aquelas pedrinhas e tal, pagava 20 centavos. Quando virou a Havaianas era 5 reais. Né? E daí eles falavam pra rede, a gente sabia demais. E daí a Havaianas ou matava a gente ou a gente saía. Agora a gente já pode falar. Não sei, vai que. No processo, já passou. Mas ficou 8 anos com as lojas, 3 anos sem ser franquia e daí 5 anos sem franquia. E daí depois a gente vendeu. Pra grana e vocês começarem a trabalhar. Super. Nossa, a gente ganhou dinheiro. Ganhou muito. E os 3 primeiros anos no YouTube foram concomitantes. E a gente ainda vendeu a loja, as lojas. A gente conseguiu vender. A gente nem sabia que era possível, né? A gente não é formado. Como diriam os startups, nosso primeiro exit, meu. Não era formado em administração nem nada, foi no feeling, né? Tanto é que quando a gente virou franquia, foi assim, a Havaianas chegou e falou assim, vocês têm um case muito... vocês têm um case muito foda. Mano. Se o que vocês fizeram com a Havaianas é incrível, assim, a marca Havaianas por trás, vamos fazer franquia agora, Paulinho, ó, vai rolar. Daí eles deram pra gente um projeto, falaram, vão no Rio de Janeiro negociar. A gente falou, mas o que a gente precisa fazer? É só voltar pra gente com um plano de negócios. Você acha? Eu fiz cinema dando em moda. Você acha que a gente sabia o que era um plano de negócios? A gente Google. A gente não sabia o que era plano de negócio. A gente baixou ali o plano de negócio, já tinha loja há 3 anos. Então. Daí a gente foi pro Rio, ficou um mês fazendo um plano de negócio. A gente pegou um documento do Sebrae pra aprender a fazer. E daí a gente fez lá um documento de 100 páginas e daí é que a gente virou franqueado. Mas essa coisa ali era uma gestão meio desorganizada, né? Porque eu nem falava que a gente era empresário, a gente era comerciante. Meio barriga no balcão, ali tomava todas as decisões. Quando a gente vai pro YouTube e volta para São Paulo, né? Que depois a gente foi pra França, etc, 2013... A gente, já com o canal, começa a ganhar dinheiro, por isso que a gente volta pra São Paulo. Em 2011 ou 2013 a gente morou na França e a gente morava lá porque dava pra fazer a distância. A Dani tava aprendendo confeitaria, a gente gravava nosso apartamentozinho, tudo. A loja, ainda tinha a loja. Enquanto a gente não começou a ganhar dinheiro com o YouTube,
A gente não vendeu, saiu. ela vendeu depois. Em 2013, começa a pintar publicidade. Nestlé, Flash, mano. O canal era canal de 60 mil inscritos. E já aparecendo. Já aparecendo. Brastemp. TV, outros canais de TV entrando em contato, Electrolux. Cara, a gente não era o maior, né? Só que a gente tinha uma produção diferente. Então a gente começou a ser incontornável na cabeça das marcas. Se for fazer conteúdo, tem que fazer com esses caras. E daí o que começou a acontecer? Eles começaram a dar texto pra fazer. E como a gente tinha dinheiro da Havaianas, o que a gente podia fazer? Com a maior liberdade? Falar não. Não vou fazer. Texto não vou fazer. Por que não vai fazer? Porque isso não é linguagem de internet. Ah, mas a gente é agência África, a gente é agência não sei o que lá, a gente trabalha com essas marcas. Parabéns pelos prêmios em Cannes, eu não vou fazer não. O Dani não vai falar. E o que aconteceu? Muita gente ficou com raiva, outras falaram assim, o que vocês fariam então? Deixa com a gente. A gente falou, tá, a gente vai inserir no nosso conteúdo de uma maneira orgânica essa parada. E a gente, durante muito tempo, foi reconhecido no mercado, como a gente deu muita consultoria e palestra, né, quanto a isso, como as pessoas que a gente internalizou todo o departamento comercial, que melhor negociava com marca. A gente era pequenininho e tinha contrato maior que gente com milhões e milhões de inscritos, né? A gente não fazia só um vídeo, 2 vídeos, era embaixador 6 meses no mínimo, 1 ano, etc. E a gente começou a estruturar uma consultoria. Por isso que depois que eu comecei a dar curso sobre isso, porque eu sempre fiz consultoria para marca, né, de comunicação digital, e uma produtora, a gente virou uma produtora. E ali no auge do YouTube até 2020, a gente devia ter 20 pessoas na equipe, né? Aqui? Em São Paulo. Era lá na Praça da República. O que eram os profissionais? Editor, cara, a maior parte pauteiro. A maior parte editor e jornalista. Jornalista. Então era pauteiro, eram 6, 7 editores. Comercial. Eu era o atendimento, né? Porque eu era um comercial da empresa. Então, basicamente, eram 6 editores, uns 2 de audiovisual, de câmera, uns 2, 3 jornalistas, atendimento, umas 2 pessoas e financeiro. Era meio isso aí a Dani. Era 20 meio com a Dani, né? Era uma estrutura enxuta até, né? Só que é isso, né? YouTube, se você não tem patrocinador, porque a gente não ganhava dinheiro de AdSense, por quê? Porque a gente usava música comercial. Os nossos logs, eles eram muito amados também, porque a gente ia pra Seattle, as músicas são todas de Seattle. Entendi. A gente ia pra Israel, só banda Israel. E até hoje, os que a gente tá colocando todos no canal, a gente não monetiza. Hoje em dia, parece que a gente pode ter ficado mais enxuto, mas a gente tem 150 pessoas na equipe. Como assim? Mas não pro YouTube, é porque agora a gente tem mais empresas. Então explica essa passagem. Virou uma holding, então ainda é baseada em captação de lead em conteúdo. Então a gente tem parte de educação. Então essa holding tem marketing e tem finanças, que sou eu, a Dani e o Raul Sena, que é de investimentos. E daí, cada um tem um ecossistema de educação e outras empresas embaixo. Na parte de finanças, a gente tem educação, tem escolas de investimentos, mas a gente também tem uma corretora, tem um site que traz todos os fundamentos das empresas da Bolsa de Valores, brasileira e fora, com várias ferramentas para você decidir onde investir, etc. Então, hoje, a gente tem, se a gente fosse falar só para YouTube, produção de conteúdo raiz, talvez a gente tenha umas 25 pessoas para isso. Entre pauteiro, roteirista e audiovisual. Então, o core de YouTube produção de conteúdo não mudou muito. Eu acho que uma produção profissional com muitas frentes, só que a gente tá falando hoje em dia mais frentes. A gente deve ter uns 8 canais no YouTube. Deve ter uns 10 sites. 8 canais do YouTube? Porque é o VP Capital, o VP Agro, Investidor Sardinha, os 3 meus. E da Paulo Cuenca. Os conversadores. Daniele Nossi. E aí a gente tem canal Dark, que daí ninguém sabe o que é nosso. Sei, tô ligado. Que daí a gente faz isso. Daí a gente tem essa mesma lógica para site. Então tem os sites que tem com os nossos nomes e sites que são sites de SEO, indexação da área. TikTok a gente não faz, já fez. E daí a mesma lógica para esses canais no Instagram. Então hoje, Pinterest e outras coisas que a gente usava, a gente não tem mais pegada, porque teve época que a gente usava todas as redes sociais. A gente só usa o que tem mais eficiência hoje. Então deve ter ali uns 20 canais de comunicação, meio marketing, etc. É muita coisa. E aí a equipe hoje em dia eu acho que até bem enxuta. A gente tem entre 25
25 e 30 pessoas que cuidam de comunicação. Muito remoto. Muita gente remota. Não, tudo presencial. é tudo presencial. Tudo presencial? A gente tem, eu acho que 5 pessoas remotas só. Cara. Inclusive, a gente tá abrindo mais sede porque precisa vocês estão colocar onde? as pessoas Goiânia. em Goiânia. Por que lá? Eu sonhei com um cara que ele tinha um ouro na mão, assim, ó. Ele falou assim, ó, venha para o Cerrado. E era ouro na mão, depois eu Como descobri que era piqui. Paulo, como a piqui. Não, o João e o Raul, que são nossos sócios, eles são de lá. Na época da pandemia, o Raul tava aqui, trabalhando com a gente. E aí, quando a gente fechou o escritório daqui, ele falou, pô, vem pra Goiânia, o que vocês vão ficar fazendo aí? E a aí, gente ficou uns tipo, meses a gente morando na foi. fazenda aqui, a gente desacostumou a morar em São Paulo. Esse que é o Fazenda real. onde? No interior? Do interior daqui de São Perto de São Paulo. Luís de Paraitinga. Inclusive, a gente tá vendendo, se você quiser uma fazenda. Aquele vídeo é desse lugar? Ou? Desse lugar que você tá falando. Ah, vocês falaram que queriam ir pra Goiânia, né? Tá certo. É. Daí a gente desacostumou a morar em São Paulo. Quando eu voltei da fazenda, São Paulo tava Mas muito não precisava? sujo, cara. Vocês não precisavam estar aqui? Não. Não, né? Não, é porque a gente meio que fechou o canal, né? A gente começou a falar, a gente fechou oficialmente Fechou, o canal. no meio que fechou, a gente Fechou a mesmo? produtora, fechou É. tudo. Caramba. Pandemia, como que a gente ia viajar? A gente, Um ano sem o nosso viajar. canal era de viagens. Pô, esquece. Acabou. E aí? Bateu desespero ou vocês estavam tranquilos? bateu. A gente Oh. teve que vender tudo, né? A produtora inteira, vendeu todos A os gente vendeu equipamentos. equipamento, tudo. a gente vendeu tudo. É. Nossa, foi um caos, não. Foi bem... Teve que cancelar contrato que tava feito pra 5 anos, Sei. imagina. Tipo, a gente tinha feito uma baita de uma reforma na produtora. É. Era uma produtora de 2 andares, uma cobertura na República, gigantesca. Não, foi um caos, foi um caos, foi um caos. A gente faliu na época da pandemia. E aí eu peguei essa outra braço da empresa, que era praticamente o meu cérebro da Dani, que era consultoria de comunicação. Falei, vou trazer pro público, porque eu nunca dei pro público. Eu falava isso com o Bradesco, com o Jaguar, sei. com o Motorola, etc. Com a agência. Sou Dexo, eram projetos fechados com grandes empresas, né? Porque quando a gente é criador, você acaba tendo acesso Claro, a claro. esses executivos. Daí eu falei, pô, vou abrir. Daí eu abri uma primeira mentoria para público e depois isso se transformou num curso. E aí eu mudei totalmente a comunicação para educação dessa parte. Porque diferente de várias pessoas que fizeram esse trajeto, tipo de empreendedorismo de palco, eu vou te ensinar a crescer numa rede social. E o que você já fez? O que eu já fiz foi te ensinar a crescer numa rede social. Né? Eu tinha crescido em várias áreas possíveis, né? O cara quer ensinar uma coisa que nem ele Exato. provou. E tinha feito não só pra mim, como pra vários clientes, né? Eu falei, dá pra fazer. E na nossa época não existia curso de YouTube, né? Não. A gente se juntava num grupo, tipo eu, Luba, Castanhari, uma galera. Tinha um grupo desse. É... O Whindersson, eu, o Castanhari. Todo mundo fez isso. Era o grupo do like, porque na época uma época do YouTube que você desse like em outro canal, você divulgava pra caramba. Então tinha um grupo que ele grande. entregava. É. Daí o Leon também. E daí a gente falava assim, como que tá o algoritmo hoje? Tá entregando menos ou mais? Porque nos 10 primeiros minutos você sabia como ia performar em 28 dias o seu vídeo. Pelo padrão. E a gente começou a descobrir esses padrões nisso, empiricamente, né? Você foi pra em alto, o que você acha que foi diferente? Como foi a curva de retenção, etc. Então, hoje em dia a galera vê o pessoal falando assim, nossa, tem muita gente que sabe como... mas na época eu era na raiz, né? Foram alguns pioneiros, né? Eu não vou falar que eu fui o único, mas eu tava nesses grupos, né? De pessoas que foram descobrindo esses padrões. Eu falei, não, eu posso ensinar isso daí. E aí a gente transformou todo o nosso canhão de produção e de comunicação para educação. E aí na pandemia a gente voou nisso, né? Porque tava todo mundo... E aí e também com um propósito, porque eu imaginei também quando eu tinha a loja de Havaianas, se eu tivesse fechado. Um monte de gente tem que pagar aluguel, um monte de microempreendedor ferrado e pra gente é normal comunicar. Eu falei, como que eu ajudo uma manicure a comunicar? Como que eu ajudo um dono de padaria a comunicar? Um barbeiro, sacou? E aí foi um estouro, né? Acho que eu fui praticamente o primeiro a profissionalizar isso e fazer um método mesmo de criação de conteúdo, não importa qual área que é a sua. E aí na pandemia, como tava todo mundo também nessa área de educação e querendo se aprender, virar, né? aí o negócio Estourou. descolou. E aí depois disso, pra cá, para a pandemia, vocês estão em Goiás aí? Daí a gente já tava lá. Já Daí tava lá. a gente- E aí 2020 decidiu a gente ficar? mudou pra lá. A gente continuou. A gente Por quê? comprou casa lá. Gostaram lá? Isso, Gostamos. qualidade de vida. Nossa, a qualidade de calor. vida é muito boa. É mesmo? É o Nossa, sol é pra muito cada bom. um. É? Não, Isso calor de é boa. calor. Eu gosto de tomar sol hoje em dia. No começo... Antes eu não E gostava, ar-condicionado, agora eu né? gosto de tomar sol. É. Mas, no escritório é Não ar-condicionado. é que as pessoas gostam do calor, elas gostam de ar-condicionado, né? Exato. É que nem falar, eu gosto de friozinho, então. É. Sai pelado ali. Não tá nu, exatamente. não É bom assim, no lazer você tem sempre sol o tempo todo, assim, fora 4 meses do ano que chove o dia inteiro. É mesmo? Tem É 4 meses. estação seca e chuvosa. Lá. Os outros eu quero tomar um sol 8 da manhã, o sol tá sol lá. torando. E pra vocês, então, Goiânia não atrapalha de você estar longe do eixo aqui, Rio de São Paulo? Não. Sério? Não.
Pô, Não, isso é mas um a gente sonho. também vem muito pra cá, né? Esse mês a gente já teve aqui 3 vezes. 3 vezes. Ah, tá. Agora que eu tenho um Tipo- podcast é pior. No seu Por quê? caso seria porque você quer Ah, não, convidado. levar- É, você quer Ah. convidar a gente, é mais A gente difícil, vai né? montar um estúdio aqui pra começar a vir e chamar, porque é É. muito mais difícil. Mas fora isso, como a gente começou a fazer tipo Medtech praticamente consultoria financeira, a gente importou um monte de gente lá, metade da galera de fora de Goiânia. Sério? Custo de vida menor. É, A comida é muito O pessoal boa. não se dá conta como o custo Ó, de vida aqui em não São Paulo vende é. muito Goiânia, não. É, ruim, horrível, gente, todo péssimo, pra lá. horroroso, não vai pra Goiânia. E o pessoal é Mas lá só gente dá pra ir em boa. dupla, vocês forem em dois. Um Ah, não sim. dá, né? Não, Bigode, o bigode e franjinha. Tem que ir em dupla, tem que ir em dupla. E o galera é muito gente boa. Uma coisa Nossa, que é me muito emocionou bom. foi lá quando chega lá, todo mundo olha no olho, todo mundo é Pô. gente boa, Nossa, os todo mundo é vizinhos já vêm simpático. falar com você. Nossa, você Isso mudou, faz não falta. sei o que e tal. Eu tô sentindo isso lá na montanha também, no interior é outra Nossa, coisa. é muito né? gostoso, muito gostoso. Aí é um tesão viver, né? Meu sonho é esse, é poder ficar um pouco fora de São Paulo também. Mas por causa do podcast, não tão cedo. Aliás, eu